Olá, semioticistas, aqui fazendo essa análise modal do percurso do destinador. Na verdade, nós estamos fazendo essa análise a partir do texto do Sefer Hui, lido no vídeo anterior, e também no vídeo anterior nós percebemos que é possível fazer uma segmentação do texto em três percursos diferentes do destinador. Nós vimos, no primeiro momento, o desaparecimento do chamado destinador real, que foi o pai. Depois nós vimos a formação do destinador virtual, que é o filho. E, finalmente, nós vimos a realização do destinador atual, que é a mãe. Então, a partir dessas considerações, fica um pouco mais fácil analisar esses percursos. Então, vejamos detenidamente cada um deles, né? Primeiro, com relação ao caso do pai, a constituição do destinador. Então, vários elementos no início do texto o constituem como destinador, né? Primeiro, positivamente e depois negativamente. A primeira marca que o instala de maneira positiva nesse papel de destinador é, na verdade, a sua denominação. Os sememas pai implicam na autoridade ou implicam a autoridade no contexto sociocultural do discurso de referência. Então, vem em seguida o enunciado das competências modais de que ele é sujeito pelas lexicalizações abstratas, ou seja, vocábulos como a força, aventura, segurança, paz. O termo aventura pode surpreender dentro da série de termos isotópicos em que se inscreve, mas a sua presença se justifica facilmente desde que se reconheça nesse inventário de valores um microesquema narrativo condensado, que vai do enunciado da competência, da força, do poder fazer, ao enunciado da performance, que seria o da aventura, ou seja, o fazer. E da aventura, a sanção positiva, afinal, a segurança e a paz, ou seja, o poder e o saber ser. Mas o estatuto modal do pai também, ele como foi dito anteriormente, ele é definido negativamente. Com efeito, a perda de todas as competências do sujeito, mãe mais filho, que coincide com a sua partida, pressupõe a factitividade correspondente, ou seja, a perda do querer, a abolia do abatimento. Essa perda do querer pressupõe um fazer querer. E a perda do poder fazer, o abandono, o tornar-se órfão, supõe um fazer poder. E a perda até mesmo da competência perceptiva, a ordem do sentido no sensível deteriora-se quando diz a mãe olhar à direita, depois à esquerda, como se procurasse reconhecer o lugar onde se encontrava. Então, essa perda da competência perceptiva pressupõe, logicamente, um destinador cognitivo do fazer ver, que é capaz de ordenar o sentido do mundo visível e de constituí-lo como valor. Bom, e vejamos o apagamento desse destinador, né? Então, esse papel estabelecido de destinador, ele apaga-se, né? E esse apagamento se dá de três maneiras. Primeiramente, por seu fracasso na ação, ou seja, ele perdeu o seu dinheiro. E o estado de falta inicial da narrativa corresponde a uma sanção negativa do próprio destinador, por uma força destituinte, ou seja, o acaso, o destino, enfim. Em seguida, apaga-se pelo desaparecimento de toda modalização intencional de seu fazer. Como sua partida é apresentada sem nenhuma marca de querer ou de dever, a sua definição modal é necessariamente negativa.
ela comporta o caráter inelutável de um não poder não fazer. A partida é interpretada pela mãe e pelo filho como um abandono, e os objetos figurativos que a qualificam nesse momento são marcas do não poder no universo cultural de referência. Então, ou seja, a sacola de folha de palmeira e a foice nova é por toda a bagagem. E também o papel do destinador ele é aniquilado, em segundo lugar, pela inversão das relações hierárquicas entre os actantes. Ou seja, o pai torna-se simples sujeito e a mãe, que lhe faz recomendações, vem momentaneamente ocupar o papel do destinador. E esse fato marca, sobretudo, a instabilidade da função actancial. Passemos agora ao segundo percurso, que é o da formação do destinador virtual, o filho. Bom, a constituição do destinador, vejam o seguinte, do ponto de vista da enunciação, o filho ele ocupa uma posição crucial, ou seja, na qualidade de narrador, ele é o centro de responsabilidade de controle do discurso. É ele que lhe orienta as perspectivas. Como o actante narrativo é igualmente o elemento dinâmico da narrativa, porque é ele que a faz retomar sua marcha. Então, rompendo a abulia, o filho ele se enuncia logo de início como sujeito de busca, modalizado pelo querer e pela força intencional. E ele coloca a questão deixando clara a sua vontade de saber, quando ele pergunta à sua mãe: mamãe, é muito tempo, um mês? Mas, sobretudo, ele afirma a sua competência como sujeito de direito, quando ele diz, sei esperar. E o enunciado de sanção cognitiva que segue imediatamente, quando ele diz, você não sabe ainda. Ou melhor, você o soube antigamente, mas teve de esquecer. Então, esse enunciado lhe confere o papel do destinador julgador. E não é só isso, ele assegura a programação ordenada e hierarquizada do futuro, com o enunciado de seu programa de base, o ser um homem, e dos programas de uso, como usar túnicas, ter 40 gatos, que vão permitir o seu cumprimento. E ele instala-se ao mesmo tempo como sujeito factitivo, afirmando a obediência de seu rebanho e a ordem de sua casa. E ele determina o sentido da vida, apresentando-se como um sujeito ao mesmo tempo prospectivo e retrospectivo, ou seja, inserido em uma história e definido por essa inserção no tempo da antecipação e da memória. E vejamos agora o desmoronamento do destinador. Então, esse destinador não tarda a retornar ao estado virtual que lhe era próprio. Ou seja, o estatuto de filho, aparentemente tão consolidado, mantinha-se apenas pela sintaxe narrativa. Sua falha é semântica, ou seja, falta-lhe o controle da axiologia de referência, o conhecimento dos sistemas de valores sociais. A competência que ele afirma é, ao mesmo tempo, incompleta e errônea, manifestando uma ignorância dos valores e um desconhecimento da hierarquia dos programas. E ignorância dos valores econômicos, pois rebanhos de gatos, como uma espécie de oxímoro narrativo, mostra uma incompatibilidade entre os valores de uso. O rebanho ele serve a um outro fim que não a si mesmo, exprime o valor conceito comercial. E os valores de base. Os gatos eles são, por si mesmos, o seu próprio fim, e exprimem valores lúdicos e estéticos.
E mais ainda, desconhecimento dos valores sexuais, ou seja, a mãe é projetada como esposa. Então, o narrador ele não domina o tabu do incesto. Então, essa incompetência semiótica do filho é desvendada pela mãe, desorientada no mundo sensível, mas mantenedora das regras do mundo axiológico. Então, assumindo assim a sucessão de seu filho, é ela que vai se manifestar como destinador real. Bom, então vejamos agora esse último percurso, né? A emergência do destinador, a mãe filha de seu filho. Então, diferentemente do percurso cognitivo e pragmático do narrador, o percurso da mãe desenvolve-se na dimensão patêmica. Ele é escandido por um desenvolvimento passional e apresenta-se como uma sequência modulada de estados de intensidade crescente, que a transforma gradualmente, fazendo-a passar da disforia à euforia. Ou seja, temos inicialmente um abatimento, depois um espanto, depois um estonteamento, um sorriso e uma gargalhada. Então, essa conversão progressiva deve-se às propostas do filho, que a mãe ouve, depois escuta, ocupando a posição de observador. No plano narrativo, nós podemos falar de engendramento da mãe pelo filho, ou seja, é ele que provoca nela o retorno do sentido e da vida. O percurso interpretativo da mãe consolida-se gradativamente, ou seja, as significações são analisadas e os valores são compreendidos. Ela se realiza finalmente como sujeito do saber e do poder, sobretudo quando ela diz o seguinte: sossegue, filhinho, enquanto eu for viva, você nunca passará fome. Bom, então, em conclusão, o texto de Sefriwi, ele apresenta-se como um conjunto fechado, um todo de significação. E esse fechamento está estruturalmente fundamentado na circularidade de um papel actancial. Então, para além da coerência ligada à linearidade da narrativa e aos encadeamentos do diálogo, desenha-se uma outra ordem subjacente, que é a ordem do paradigma actancial do destinador, que, como vimos, ele assume diferentes níveis, cada um dos elementos de significação do texto, e lhes confere estreita coesão. Então, talvez esteja aí uma explicação da sua dimensão estética. Então, o texto, ele constitui-se como um objeto relativamente autônomo em razão da redundância actancial que pode assegurar-lhe o fechamento, produzindo uma rede de referências internas que funcionam como rimas semânticas. E já foi ressaltado em diversas ocasiões o estatuto particular da redundância, nos textos classificados como literários, ou seja, ela participa de sua especificidade, garantindo seu fechamento e instituindo-os como objetos. Então, a função dessa redundância no caso, bem diferente da função da comunicação oral corriqueira, em que ela tem um estatuto essencialmente fático de manutenção do contato. E nós podemos citar a esse respeito um excerto de Greimas que nos parece poder esclarecer ainda hoje nossa reflexão sobre o seu famoso e muito discutido fechamento do discurso. Ele diz assim: a comunicação linguística compreende, de um modo geral, uma forte redundância que se pode considerar do ponto de vista da informação como uma falta a obter. A originalidade dos objetos literários,
o termo é absolutamente impróprio, né? Parece poder definir-se por uma outra particularidade da comunicação, ou seja, o enfraquecimento progressivo da informação correlativo ao desenvolvimento do discurso. Então, este fenômeno geral ele é sistematizado pelo fechamento do discurso, ou seja, a suspensão do fluxo de informações dá nova significação à redundância, que, em vez de constituir uma perda de informação, valoriza os conteúdos selecionados e fechados. Então, o fechamento, portanto, transforma o discurso em objeto estrutural e transforma a história em permanência. Esse é um fragmento do livro Sobre o Sentido, né? Ensaios Semióticos, do nosso querido Greimas.